Eu, eu já estava para dizer 30 segundos. Pastor Silvio Lobato, tem os seus 10 minutos, por gentileza. Bem, sem mais delongas, vou aproveitar melhor o meu tempo. Paz de Deus, amados irmãos. Então, farei uma leitura responsiva e, consequentemente, para as questões de afloramento, teremos as perguntas e respostas. De forma introdutória, a doutrina da expiação definida declara que, na morte de Jesus Cristo, o Deus Trino tencionava redimir cada pessoa dada ao Filho pelo Pai no passado eterno e aplicar as metas de seu sacrifício a cada um deles pelo Espírito. A morte de Cristo tinha o propósito de conquistar a salvação somente do povo de Deus. É mísero observar que a questão central não é sobre o valor do sacrifício de Cristo. Nesse sentido, os reformados, nós afirmamos que a morte de Cristo possui valor infinito e seria suficiente para salvar todos os homens se este fosse o desígnio divino, o que não foi, tampouco é. Assim sendo, a discussão está na intenção divina e na eficácia da cruz. Nisto se concentra a nossa discussão. Como observa o Dr. John Owen, para quem não conhece, a questão não é o que Cristo poderia ter feito, mas o que ele efetivamente realizou. Eu acredito que há algumas possibilidades que levam os arminianos a pressupor do porquê da eleição ilimitada e não eleição, por exemplo, limitada. E já agora, devo de certa forma dizer que eu estarei a trocar a expressão limitada pela expiação definida. Por quais razões eu acredito que os arminianos provavelmente tendem a pensar na expiação ilimitada e não na expiação definida? Primeiro, porque provavelmente parece que expressar a ideia de que Deus morreu por todos é mais atraente do que pensar que Deus morreu por alguns. Ou seja, o mundo aceitaria melhor a sua tese se pensassem que Deus morreu por todos. A segunda, pode parecer que o amor de Deus se parecerá maior se pensarmos que Deus morreu por todos, aliás, que Cristo morreu por todos, e não excessivamente ou excepcionalmente por alguns. O terceiro aspecto pode, de certa forma, fazer parecer que a morte de Cristo terá maior valor se pensarmos que Cristo morreu por todos e não por alguns. Bem, devo, de certa forma, cingir o meu argumento primário na tese teológica. O que podemos dizer sobre a pré-história da salvação nos propósitos do Deus Trino? O que significa dizer que a nossa salvação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito. O que significa dizer que Jesus é o servo moído e o sumo sacerdote intercessor. O que significa dizer, na perspectiva calvinista, que o sacrifício de Cristo é um pagamento certeiro, pelo qual ele ofereceu ou se deu para honrar o propósito do Pai. Primeiro, a obra salvífica de Deus é invisível. Isso se expressa numa única afirmação de 4 movimentos da salvação e tem profundas implicações teológicas. Cada um desses movimentos é distinto e eles nunca se colidem. O primeiro movimento nos mostra que a nossa salvação foi em Cristo predestinada. Em segundo movimento, nós temos o fato de que essa salvação foi produzida e assegurada por Cristo, mesmo quando a sua redenção ainda tem de ser experimentada, ou seja, Cristo morreu por nós e é fato que nós experimentaremos, especialmente aqueles que não têm da fé. O terceiro movimento desse aspecto cinge-se no fato que o Espírito de Deus é quem é o responsável em aplicar a salvação conquistada por Cristo. E no quarto movimento, nós esperamos a consumação escatológica dessa grande salvação quando estivermos diante de Cristo, quando formos todos nós glorificados. A nenhum dos movimentos da salvação pertence separar os trajetos teológicos. Ou seja, não podemos dividir, não podemos separar em momento algum aquilo que Cristo fez, ou aquilo que se resume o plano eterno de Deus em relação à salvação do seu povo.
Na obra salvífica de Deus, há unidade em distinção e distinção em unidade. Os propósitos de Deus em Cristo são um só. E nós podemos perceber isso. Diferente dos arminianos, que entendem que Deus parece ter alguns propósitos em relação à morte. Por exemplo, se Deus, Pai, tem a vontade de salvar, o Filho, todos, nesse caso, o Filho parece ter vontade de salvar alguns. Porque é fato que se por um lado você lê que Deus quer salvar todos, não assumindo que isso seja realmente o propósito real do texto, mas se por um lado você tem o texto a dizer que é vontade de Deus salvar todos, você tem em outro lugar das Escrituras Cristo a afirmar que com seu sangue resgataria alguns. Assim, os arminianos tendem a criar uma confusão possível de que haja talvez essa separação dentro daquilo que é o propósito de Deus. No meu segundo argumento em relação a isso, apresento que a obra salvífica de Deus é circunscrita pela graça e propósito eletivo. Ou seja, não podemos falar de Cristo morrer sem necessariamente olharmos para o decreto da eleição. Cristo vem morrer por aqueles que o Pai elegeu, por aqueles que o Pai, na eternidade passada, decidiu que seriam deles. Isto é, o seu amor redentor, a iniciativa que Cristo teve, se fundamentam necessariamente na eleição divina. Assim, Deus elege e, consequentemente, predestina. E Cristo vem dar corpo a essa realidade, o que chamamos da ordem da salvação, a ordem solutus, o que pressupõe uma ordem inescapável. O que nós podemos observar é o seguinte: na mente de Deus, a escolha logicamente precedeu a concretização e aplicação da obra redentora de Cristo. Como observa, por exemplo, o grande pensador cristão Louis Berkhof. Ele questiona: o Pai, ao enviar Cristo, e Cristo ao vir ao mundo para fazer expiação pelo pecado, fazem isso com o desígnio ou para o propósito de salvar somente os eleitos ou todos? A grande questão é que Cristo e o Pai, e em conjunto o Espírito, ao propuserem a obra da salvação, têm em vista todos ou alguns. Esses alguns considerando que são os eleitos. Perceba, irmãos, que Pai, ao enviar Cristo, e Cristo, de certa forma, a vir ao mundo, tem como fundamento a ação eletiva de Deus. No meu terceiro argumento relacionado a isso, apresento que a obra salvífica de Deus em Cristo nos expressa necessariamente na união que Ele tem com o seu povo, como observa John Murray. A união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Toda a razão pelo qual o povo de Deus foi predestinado, entendam, o povo de Deus foi predestinado na eterna ou na eleição que se fundamenta na eternidade passada. Tudo o que Cristo assegurou para eles e conquistou na realização da redenção, uma vez para sempre, tudo o que se tornarão como participantes da aplicação da redenção e tudo o que se tornarão pela graça de Deus no estado da bem-aventurança consumada está circunscrito na união que este povo tem com Cristo. Assim como observa, por exemplo, Sinclair Ferguson, dentro da mesma ideia. Se estamos unidos a Cristo, então estamos unidos a Ele em todos os pontos da sua atividade em nosso favor. Participamos da sua morte, fomos batizados em sua morte. De seu sepultamento, fomos sepultados com Ele no batismo. De sua ressurreição, somos ressuscitados com Cristo. De sua ascensão, nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, de modo que nossa vida está oculta também em Cristo, como parte da nossa identidade com o Senhor Jesus Cristo, fruto daquilo que Ele conseguiu dentro da sua obra vicária. Não sei quanto tempo tem. Mais um? Ok. Então, continuando, amados irmãos, dentro desse aspecto, nós podemos perceber que dentro do esquema de salvação proposto pelo nosso Senhor, isso dentro da economia da Trindade, o que se observa é algo muito claro. Cristo veio, Cristo morreu, não para satisfazer o seu próprio propósito, mas o propósito do Pai.
E Cristo tinha que, dessa forma, pelo fato de ser Deus e este propósito pertencer ao Deus triuno, não executar uma obra imperfeita. Não faz sentido pensar que Cristo veio morrer por todos e, fim e a cabo, todos não são salvos. É ilógico supor, e acredito que poderemos discutir isso, que o Senhor Jesus Cristo deu o seu sangue precioso, como observa o apóstolo Pedro, para que simplesmente, colocando à disposição de todos, alguns decidam não crer. Ou alguns acabam muitas das vezes não assumir a fé que Cristo também na sua morte trouxe como dádiva ou dom. Assim, alguns acreditam, por exemplo, que as pessoas não creem pelo fato de não exercerem realmente a fé, pelo fato de serem incrédulos. Mas nós cremos que na morte de Cristo, todos os dons necessários à salvação foram disponibilizados. Logo, se eu não creio, porque, de certa forma, sou incrédulo, a questão é, Cristo morreu por essa incredulidade ou não? Cristo, quando morre pelos nossos pecados, podemos incluir a incredulidade como um desses pecados pelos quais Cristo também morreu? Se sim, se Cristo morreu pelos pecados, inclusive a minha incredulidade, neste caso pressupõe que a minha incredulidade também foi por Cristo sarado. Então eu creio hoje, porque tenho a certeza que Cristo morreu por esse ato de não crer e me salvar disso, tirando-me da morte para a vida. Obrigado.